Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Esse negócio da melhor idade que eu acho contestável, mas quem, quem inventou tá bem, né? Fazer o quê? Bem, irmãos, nós vamos daqui a pouco, nós vamos tomar a ceia juntos. E sempre é um momento tão especial que a gente entende que é uma ordem de Jesus. É interessante que ele diz até que ele venha. Né? Então, eu sempre gosto de, quando nós tomamos a ceia junto, renovar nossa esperança de que ele está vindo, de que ele está chegando. Então, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem plantado no meu coração nesses últimos dias. Abre tua Bíblia em Isaías 43. Eu vou ler só uma parte, depois nós vamos voltar e ler alguns versículos a mais, mas eu quero só ler uma parte agora do texto para introduzir aqui sobre o que eu quero falar, tá? Então, Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até aqui. Irmãos, o profeta Isaías, ele viveu em dias muito turbulentos em Israel. E eu quero só fazer um contexto histórico, assim, bem rapidinho, para a gente entender o que significa isso que Deus estava falando através do profeta, isso que estou fazendo uma coisa nova. Quando Isaías estava ali, nos dias que ele estava vivendo, Israel, ele já, para início de conversa, o reino, aquele glorioso reino que Davi tinha constituído e tinha conquistado espaço geográfico, também tinha estendido o reino dele, e tinha derrotado muitos inimigos que tinham se levantado contra ele. Então o reino estava bem consolidado quando o rei Davi chegou no final da vida dele. Esse reino passa para Salomão. Ele teve ali ainda um bom período onde o reino ficou unido debaixo do governo de Salomão. Porém, logo depois que Salomão morre, esse reino é dividido. E 10 tribos ficam lá no norte de Israel e 2 tribos ficam no sul, então o reino estava dividido. No tempo que Isaías estava vivendo, o que estava acontecendo? O que tinha acontecido? Não apenas o reino havia se dividido, mas eles também tinham abandonado o Senhor. Eles não adoravam mais ao Senhor. E eles haviam se voltado para deuses pagãos. E estavam prestando seus cultos, seus sacrifícios para deuses pagãos. E se a gente for ver na história de Israel, o grande embate que Deus tem com Israel, durante toda a sua história, o principal de todos era por causa da idolatria. Porque Deus não admitia que eles substituíssem ele, o Deus verdadeiro, por um Deus falso. Então, o reino estava dividido, eles haviam abandonado o Senhor, e apesar do reino do norte já ter sido muitas vezes avisado as consequências de ter abandonado o Senhor, o que aconteceu? Aconteceu que Deus levantou os assírios, né? Eles vieram, eles entraram no reino do norte, eles invadiram o reino do norte, dispersaram as tribos,
levaram cativos e destruíram, mataram, fizeram coisas terríveis. Então o reino do norte já não existia mais. E Isaías agora ele está olhando para aquilo que já tinha acontecido, vendo o que estava acontecendo em Judá, no reino do sul, e mais especificamente ainda em Jerusalém, e ele olhando para o contexto que eles estavam vivendo, à luz do que já havia acontecido no norte, ele, inspirado por Deus, ele começa a profetizar e ele começa a dizer várias coisas para o povo, para os líderes do povo na ocasião, chamando eles para um arrependimento, em primeiro lugar, denunciando a idolatria. E no meio disso tudo, Deus vinha falando através de Isaías como essa história ia acabar, o que é que ia acontecer. Porque Deus, na sua soberania, ele também sabia que o povo não ia se render, não ia. Ele via, né, pelos sinais que estavam dando, que o povo não estava disposto a se arrepender. Então, Deus foi falando algumas coisas que iriam acontecer. E Isaías, ele profetiza isso, e ele vai falando isso, vai falando para o povo. E estima-se que tem coisas que dizia respeito ao reino de Judá, naquela ocasião, aquele povo que estava ouvindo aquelas palavras, estima-se que 100 anos depois que Isaías morreu é que aquilo de fato aconteceu. Porque entre a derrota do reino do norte e do reino do sul houveram quase 200 anos de diferença. Então, os irmãos do sul viram o que aconteceu com os irmãos do norte e ainda assim eles decidiram seguir o mesmo caminho que os seus irmãos lá tinham seguido e acabaram com um destino muito parecido com aquele que tinha acontecido no norte. Dentro do que se esperava, a partir do que Isaías disse, e Deus avisou, teve uma ocasião especial que Ezequias ele tinha colocado assim o reino em ordem e o povo ele até tinha se voltado novamente para o Senhor, porém ele chega um momento em que um povo estrangeiro, os babilônicos, vem visitar ele. E aí ele pega aquele pessoal e mostra todo o reino, as riquezas. Imagino que mostra o aparato militar que ele tem. Imagino como um governante hoje faria, né? Vai mostrar tudo que tem, mostrar sua força, sua glória, seu poder. Quando Isaías vê aquilo acontecer, ele vai para o rei e diz assim, olha, o que tu mostrou para eles? Quem era esse povo? Ele diz, um povo que veio de longe. O que tu mostrou para eles? Tudo que eu tenho. Aí Isaías diz para ele assim, olha, um dia esse povo vai vir aqui, vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir a cidade, vai levar teus filhos cativos, vai levar o povo cativo. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns anos depois, os babilônicos vieram e eles, em 3 etapas, né? No ano 609, depois em 596 e depois em 587, em 3 levas, eles vêm, invadem Jerusalém, invadem o Reino do Sul, eles destroem Jerusalém, eles destroem o Templo de Salomão e levam o povo cativo para a Babilônia. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Lá eles foram assentados então no reino babilônico, aprenderam a cultura babilônica, se inseriram no meio da vida dos babilônicos e muitos, a grande maioria, perdeu a sua identidade. E se sabe que depois de 70 anos, quando o que foi o período profetizado, que seria o exílio, quando Daniel se dá conta que havia passado esse tempo, ele começa a orar e clamar diante do Senhor, e aí Deus levanta um outro povo, os persas, para virem combater a Babilônia, destruir o reino da Babilônia, tomar o controle de tudo. E ali Deus levanta um homem, um rei, Ciro, que havia sido profetizado por Isaías 200 anos antes. Deus havia falado desse nome especificamente, que ele levantaria, para então permitir que o povo de Israel voltasse, reconstruísse sua cidade, reconstruísse Jerusalém, reconstruísse o templo.
E também se estima que daquele 1 milhão de pessoas que foi levado cativo, depois de 70 anos, cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. Em algumas etapas também. Então, de 1 milhão, 50 mil voltaram. Os outros, muitos provavelmente também tinham morrido, porém também tinham tido filhos lá, então tinha uma nova geração, mas eles tinham perdido a visão de quem era o Deus de Israel. Muitos deles haviam perdido. Mas não Neemias, não Esdras, não Daniel, esses não haviam perdido. Eles sabiam o Deus que serviam. A palavra diz que Daniel ele se voltava 3 vezes por dia na direção de onde ficava Jerusalém, ajoelhado, orava e clamava ao Senhor. Ele sabia o Deus que ele tinha, mas muitos haviam perdido sua identidade e não voltaram nem sequer mais para sua terra. Ficaram lá no meio dos babilônicos mesmo. Então esse era o contexto dessa palavra que nós lemos. E se a gente... O livro de Isaías é fantástico, gente. Eu quero incentivar vocês muito a lerem ele. Tem muita palavra profética que se cumpriu para os dias de Israel, de Judá. E tem uma série de palavras proféticas que estão se cumprindo e que ainda irão se cumprir. Então, é um livro assim, empolgante de se ler e nos dá um deslumbre muito claro do que ainda vem por aí também. E nesse texto que nós lemos, no capítulo 43... Do capítulo 41 até o 44 é uma única mensagem. Aqui a nossa Bíblia está dividida por capítulos, por versículos, porém é uma única mensagem que é dada naquele período para Israel. Para Israel. Dentro dessa mensagem nós vamos encontrar algumas coisas. Nós vamos encontrar Deus, Ele prometendo um livramento. Em vários momentos vocês vão ver, eu quero deixar a dica também, leiam em casa, capítulo 41 até o 44 de Isaías. Podem começar lá no 39 já. Dentro dessa mensagem é muito interessante, porque em vários momentos Deus diz assim, não temam, eu sou o seu Deus. Não tenham medo, eu estou com vocês. Mas o contexto de tudo que eles estavam vivendo era terrível. Tanto que em um determinado momento o povo se levanta e diz assim, mas como assim, tu nos abandonou? E aí Deus diz para eles, como? Eu abandonei vocês? E aí ele vai dizendo tudo que ele tinha feito pelo povo, ele vai afirmando a identidade dele, vai mostrando o quanto ele os ama. Em determinado momento ele diz assim, eu amo vocês. Apesar de terem abandonado, apesar de terem desprezado, apesar de terem se voltado para outros deuses, Deus continua, podemos dizer assim, lutando pelo povo dele. E ele diz assim, eu amo vocês. Nesses 4, 5 capítulos nós também encontramos Deus confrontando a idolatria do povo. Em determinado momento ele diz assim, me tragam os ídolos de vocês. Tragam eles aqui e digam para eles profetizar. Ou melhor, digam para eles dizer o que havia de acontecer. Aquilo que eles disseram no passado que se cumpriu. E também digam para eles o que ainda vai se cumprir. Digam para eles. Deus desafia os ídolos que o povo estava ali, havia trocado Deus verdadeiro por aqueles ídolos, então Deus desafia eles. Logo em seguida que ele desafia os líderes, ele larga uma palavra profética para dizer assim, vai acontecer isso. É isso que eu estou fazendo. Aí ele diz de novo, não temam, eu estou com vocês, eu sou o Deus de vocês, eu amo vocês. Então, nesse período, nesses capítulos ali, Deus vai trazendo muita esperança para o povo. O que, de fato, logo em seguida, iria começar a se cumprir. Iria começar um processo para se cumprir. Nós vemos nesses capítulos também, Deus ele falando de um homem que ele iria levantar, que ele chama de ungido. Ele chama de meu servo ungido. Então, nesses capítulos, lá no capítulo 42, de 1 a 4, nós vemos uma menção muito clara, uma palavra profética muito clara a respeito da primeira vinda do Messias. Quando Jesus veio pela primeira vez, andou lá em Jerusalém, em toda o Israel, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, ele trouxe uma expressão do reino de Deus para a terra, para aquela região.
eles experimentaram o próprio Deus andando entre eles. Então isso está aqui em Isaías 42, predito cerca de 700 anos antes que Jesus viria. Mas Deus já estava dizendo para o povo. Por quê? Porque nesse contexto todo, nesses capítulos todos que a gente está falando, existe também uma menção de Deus a Abraão. Ele diz assim: a Abraão, meu amigo. Deus lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, e a aliança que ele havia feito com ele dizia o seguinte: através de ti eu vou fazer uma grande nação, e essa nação vai abençoar todos os povos da terra. Então Deus estava comprometido com a aliança que ele havia feito com Abraão, há milhares de anos antes. Ele estava comprometido, apesar do povo tê-lo abandonado, apesar do povo ter se voltado para falsos deuses, para ídolos que não podiam cuidar, não podiam fazer nada pelo povo. Deus estava comprometido em cumprir com a aliança que ele havia feito com Abraão. Então, tudo isso nós encontramos nesses textos. Nós vemos ali também uma menção para a segunda vinda do Messias, aquilo que nós estamos tanto aguardando. No capítulo 42, versículos 13 e 14, ele diz: o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Então é uma menção de como vai ser o retorno do Messias. A gente sempre fala, a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, ele lidou com o pecado, ele lidou com a injustiça, ele lidou com a separação que havia entre o homem e Deus. Ele nos deu a oportunidade e, através da cruz, nos libertou do poder do pecado, do poder de Satanás, do poder do mundo. Ele nos liberta do poder da carne, através da primeira vinda dele. E através da nossa fé naquilo que ele fez, isso é ativado, e nós somos colocados para dentro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Mas na segunda vinda, ele vai vir agora, não mais para lidar dessa forma com o pecado, porque com isso ele já lidou, mas ele vem, e também não vem para estabelecer ou trazer alguns deslumbres ou algumas amostras do reino de Deus para determinada região, como aconteceu há 2000 anos atrás lá em Israel. Não, agora ele vem como Messias, o leão da tribo de Judá. Ele vem para estabelecer o governo e o reino de Deus por toda a terra, sobre todas as nações. Então Isaías, ele diz aqui que ele vai vir como um homem poderoso, como um guerreiro forte. Ele vai lidar com a injustiça que nós estamos vendo ao nosso redor crescendo, com a maldade que nós estamos vendo crescendo ao nosso redor todos os dias. Jesus, ele vem, ele vai lidar com isso como um rei poderoso. Então, tudo isso nós encontramos dentro dessa mensagem que Isaías estava transmitindo para o povo, dentro daquela situação em que eles estavam vivendo. E mais uma menção só, eu só estou dando um panorama geral, tá? Para depois falar especificamente do que Deus colocou no meu coração para nós, porque aqui eu estou falando daquilo que era mais destinado para Israel, ainda que as vindas do Messias, nós fomos tão abençoados por causa disso, né? E vamos ainda ser. Mas tem algo bem interessante também que Deus ele promete para Israel. Abre aí Isaías 43, 5. Ele diz ali, não tenha medo, mais uma vez, né? Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós sabemos que um dos acontecimentos que precede a vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus para essa terra, quando ele vem estabelecer o governo dele, um dos sinais para isso
E hoje talvez seja um dos maiores sinais, uma das maiores evidências que a gente está vivendo esses dias. É que Deus promete para aquele povo de Israel, que havia sido... o Reino do Norte havia sido espalhado por vários lugares, por várias nações, porque os assírios eles tinham essa característica, eles levavam o povo embora e iam deixando um povo aqui, um povo ali, um povo lá, para eles perderem a sua identidade e não se juntarem mais como um reino, então era um inimigo a menos. Os babilônicos, depois os persas, né? Eles estavam ali sob o domínio desse povo, então eles estavam dispersos, não estavam mais na terra prometida, não estavam mais na terra que Deus havia dado para eles, mas havia uma promessa: eu vou trazer meus filhos de volta. O problema para nós como igreja, durante muitos anos, quase 2000 anos, é que não existia mais o Estado de Israel. Mas em 1948, literalmente da noite para o dia, foi criado o Estado de Israel. E a partir dali, os judeus começaram de novo a voltar, a terem uma pátria para onde voltar. E de lá para cá tem acontecido isso, e Deus tem juntado o seu povo naquele lugar que ele prometeu como terra prometida. É um dos grandes sinais. Antes que a segunda vinda de Jesus aconteça, isso precisava acontecer, estava predito aqui, já em Isaías e em outros profetas, então isso a gente vê acontecendo aos nossos olhos. Eu não sei se vocês acompanharam agora, recente, né, a guerra que houve entre Israel e Irã, e me chamou a atenção que no meio do conflito saiu uma notícia e haviam alguns aviões de israelenses voltando para Israel no meio do conflito. Não era só o povo que tinha saído de lá e estava em outro lugar. Não, eram pessoas, eram judeus que estavam voltando para a sua pátria, que estavam em outro lugar e estavam voltando para a sua pátria, no meio do conflito. Agora, em julho, se não me falha a memória, houve o pedido, no meio da guerra, houve o pedido de 15 mil judeus, 15 mil que estão vivendo na Europa, estão vivendo na África, sei lá, espalhados pelo mundo, pedindo para o governo de Israel para eles voltarem para sua pátria, no meio de uma guerra. O normal é quando acontece um conflito, o povo foge dele. Esse povo está voltando para lá. O que é isso? É Deus trazendo e reunindo de volta os seus filhos. Então, algo muito grande está acontecendo, irmãos. Amém? E aí, nós chegamos no capítulo 43, e agora eu gostaria de ler ele de novo, um pouquinho antes, a gente vai iniciar no versículo 14. E aí eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração para nós, nesses dias que nós estamos vivendo. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios de que se orgulham. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros, os cavalos, os exércitos, os seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem deixei exausto com exigências de incenso. Você não comprou qualquer cana aromática. E ele vai falando de coisas que o povo fazia
e oferecia como sacrifícios para outros deuses que não eram deuses, eram ídolos, eram falsos deuses. Então, irmãos, o que eu quero focar um pouquinho? No início do texto, Deus começa dizendo: assim diz o Senhor, o meu Redentor, o Santo de Israel. O seu Redentor, o Santo de Israel. E aí ele faz uma descrição do Êxodo. Perceberam? Ele diz: olha, vocês lembram o mar que eu abri, as águas turbulentas pela qual vocês passaram? Vocês lembram que eu trouxe um exército inteiro com seus carros, com seus cavalos, e eles estão lá debaixo do mar? Eles estão lá mortos? Eu batalhei por vocês, em outras palavras, estou parafraseando aqui, né? E ele vai dizendo: mas esqueçam disso. Esqueçam das coisas que eu fiz. Mas eu creio que Deus não estava dizendo: esqueçam do que eu fiz por vocês. Mas ele estava dizendo algo mais ou menos assim: vocês estão vendo tudo isso que eu fiz? Mas podem esquecer, porque o que eu estou fazendo é maior. Então, não limitem aquilo que eu sou capaz de fazer por vocês. Ah, a coisa está difícil? Ah, vocês estão sendo levados para a Babilônia? Ele, aqui nessa palavra, ele profetiza de que ele mandaria um povo lá e dominar os babilônicos para libertar o povo de Israel. Assim como ele fez lá no Egito, quando o povo estava cativo no Egito, ele manda Moisés e, através de todos aqueles sinais e maravilhas, ele liberta o povo, conduz eles pelo deserto até chegarem na terra prometida. Então, ele diz: olha, eu fiz tudo isso por vocês, mas eu sou muito maior do que eu já fiz, do que aquilo que eu já fiz. E ele diz: olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês conseguem perceber? E essa pergunta tem batido no meu coração nesses últimos dias. Muito forte, irmãos. Deus está fazendo uma coisa nova desde essa ocasião. Ele já diz aqui, há, quase 3.000 anos atrás, Deus diz assim: eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês conseguem perceber? Na ocasião, ele estava falando para os judeus. Ele anunciou o Messias, aquela promessa que ele havia feito para o rei Davi, que do trono do rei Davi se levantaria um rei que governaria as nações, se referindo a Jesus como Messias, o Jesus que nasceu como judeu, descendente de Davi. Então, ele diz: olha, eu estou fazendo algo novo. Jesus veio. Melhor, vamos pensar um pouquinho antes. Toda palavra profética se cumpriu no que diz respeito a Deus mandar um povo. Os persas foram lá, dominaram os babilônicos, com isso depois Israel foi liberto. Jesus veio, eles reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo. Jesus veio, não foi reconhecido por eles como Messias. Depois disso, eles foram dispersos pelo mundo de novo. Depois do ano 70, eles foram dispersos por todas as nações de novo. Ficaram quase 2.000 anos sem pátria. Depois de quase 2.000 anos, voltaram para o seu lugar, para a sua terra. Eles ressuscitaram uma língua, a língua hebraica, que apesar de eles estarem dispersos entre todas as nações, eles não perderam a sua língua. Eles ressuscitaram a língua hebraica. Eles voltaram, estão voltando, continuam voltando, tudo está se cumprindo, e agora vem a palavra e diz: eu estou fazendo algo novo. E a gente olha para aquilo que está chegando aqui na frente. Amém? Vocês estão conseguindo? Estão pegando comigo? Eu disse para o Jean, tem uma mensagem assim no meu coração que eu ainda estou discernindo, estou tentando entender ela melhor. Mas eu estou compartilhando um pouco disso com vocês, tá? Dentro desse algo novo, meus irmãos, Isaías 44, de 1 a 5, Deus fala o que ele vai fazer. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o amou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, a quem escolhi. Esse Jesurum é tipo, meu querido, a quem eu escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como
relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá na sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Irmãos, nós vemos claramente aqui uma menção a um grande avivamento, a um grande derramar de Espírito Santo e a um grande despertamento, não apenas do povo de Israel, mas de todas as nações. Nós poderíamos dizer assim, mas isso aí se cumpriu em Atos, parcialmente. Se a gente for olhar essa profecia e olha o que foi falado em Joel 2, que foi também, só que ele abre mais essa profecia, nós vamos ver que parcialmente aconteceu em Atos. E um dos grandes sinais que não aconteceu é que o Espírito não foi derramado naquela medida que foi derramado lá em Atos, nos primeiros irmãos lá de Atos, em toda a terra, porque essa é a promessa. Ele vai derramar o seu Espírito em toda a terra, sobre todos os povos. É um grande avivamento, irmãos. Um outro dia alguém me perguntou como vai ser, o que tu acha do avivamento que vai acontecer nos últimos dias. Eu tenho uma imagem do que vai ser esse avivamento. E não é um avivamento, eu imagino, simplesmente de barulho. De reteté, como se diz às vezes. Tá? Vai começar com um arrependimento profundo. Vai continuar com um reconhecimento de quem é o Rei e Messias Jesus. Vai gerar em nós um temor tão grande, tão tremendo, que nós vamos ser, e uma fascinação tão grande por Jesus, que nós não vamos ter problema nenhum de perder, se for necessário perder nossa vida por Ele. Esse é o avivamento que eu olho para a palavra e eu enxergo Deus prometendo. E se Ele cumpriu todas as outras promessas dEle, Ele vai cumprir essa também. E aí a pergunta que vem, meus irmãos, é: eu estou fazendo algo novo. Vocês percebem? Vocês estão percebendo o que Deus está fazendo? Eu estou falando vocês, mas eu me incluo, tá? Nós estamos percebendo o que Deus está fazendo nos nossos dias, irmãos. O cenário está armado. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. As profecias vão se cumprindo uma após a outra. Mas a gente não pode ficar, sendo guiados pelos acontecimentos que alguém no YouTube falou. Existe uma palavra de Deus que diz claramente como essas coisas vão ir acontecendo. Então, nós estamos falando aqui, nos últimos meses, sobre relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, irmãos, ele nada mais é do que o meio que o Espírito Santo está usando para levar a igreja à maturidade, para levar a igreja a uma glória que ela nunca viveu antes. Numa glória maior do que os irmãos lá no início, lá em Jerusalém, que está descrito em Atos 2, viveram. Numa glória ainda maior, muito maior. Porque essa igreja vai estar sendo preparada para a volta do Messias, que ele vem como rei, mas ele também vem como noivo para se unir com a sua igreja. Não é isso que a palavra diz? Lembram? Então nós vamos ter um rei, um noivo. Ele veio como servo, agora vem como rei e noivo. Isso tudo está para se cumprir, irmãos. Agora a pergunta é, nós estamos percebendo isso? Ou a gente está como o povo de Israel, criando ídolos, se dobrando diante de outros deuses. Eu não estou falando aqui de a gente se prostrar diante de uma estátua. Não, mas os ídolos que são criados no nosso coração. As coisas que tomam lugar de Deus na nossa vida. O problema de Deus com Israel era que eles tinham substituído o lugar dele próprio como Deus. Tinham colocado alguma outra coisa no lugar. Na ocasião, Baal, e os outros deuses lá dos pagãos, mas e nós? Será que nós não estamos colocando, por vezes, algum ídolo do nosso coração no lugar de Deus? E aí Deus vem e diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês percebem? Ele está preparando todo o ambiente para derramar do seu Espírito numa medida como a gente nunca viu antes. Que a gente nunca viu antes. Milhões
vão se converter a Jesus nesse derramamento. Milhões. Por outro lado, vai ser um tempo bem difícil onde talvez milhares, centenas de milhares ou talvez milhões vão negar sua fé. Por quê? Porque não conhecem o verdadeiro Messias, porque estão enganados, porque estão ajoelhados diante dos ídolos do seu coração. E aí Deus vem e diz, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Vocês querem participar disso? E aí, irmãos, eu quero usar um último texto que eu usei no último encontro que a gente teve durante a ceia. A gente também vai ir para a ceia logo em seguida, tá? Apocalipse 3. Eu preciso falar isso de novo. Porque lendo essa semana mais uma vez, como eu disse, tem uma mensagem batendo no meu coração e eu quero conseguir de alguma forma ir transmitindo isso, aquilo que Deus tem falado. E não tem falado só para mim, tá, irmãos? Sei que tem falado para muitos de vocês, tem falado para milhares, milhões, no mundo inteiro. O Senhor tem despertado os corações e chamado a nossa atenção para Ele mesmo. Ao mesmo tempo, nunca antes na história nós fomos tão bombardeados por distrações como nós estamos sendo hoje. Apocalipse 3, na carta que Jesus diz para João escrever para a igreja de Laodiceia, que fala muito a nós hoje, no versículo 15, ele começa: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós vemos aqui Jesus chamando a atenção da igreja. Não eram de pessoas que ainda não conheciam ele. Não, era da igreja. Porque de alguma forma havia entrado no coração deles, ou a vida deles havia levado eles para uma idolatria. Como assim? Quando ele diz, diz, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. O que é que tinha substituído Deus na vida dessa igreja? As riquezas, ou não precisa ser necessariamente o dinheiro, o ouro, a prata, não quer necessariamente dizer isso, mas aquilo que satisfaz, ou que tenta satisfazer o nosso coração ou a nossa alma, que não é Deus, é qualquer outra coisa. Podem ser coisas boas, a família, os filhos, a esposa, o marido, o trabalho, são coisas boas. Adquirir alguma coisa é uma coisa boa. Ser bem-sucedido é uma coisa boa. Ter uma boa carreira é uma coisa boa. Porém, não pode tomar o lugar de Deus. E o que havia acontecido aqui com Laodiceia era isso. Algumas coisas estavam tomando o lugar de Deus. Eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês percebem? E aí ele continua dizendo, eu vou dar um conselho para vocês, comprem-me de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O que Deus estava dizendo? Olha, a riqueza que tu está procurando é em mim que tu vai encontrar. Não é no mundo onde tu está procurando. Não. A riqueza que satisfaz a tua alma, que dá sentido para a tua vida, tu vai encontrar em mim. Eu sou rico em tudo que tu precisa e tu vai encontrar em mim. Então ele disse, compra de mim isso. Como se fosse ouro, na linguagem que eles entendiam, compra de mim esse ouro refinado. Eu tenho a riqueza que tu precisa.
Ele continua dizendo, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Quando a gente pensa nas roupas brancas, a gente pensa no sangue de Jesus que lavou os nossos pecados, e de fato lavou. Mas existe uma vida depois disso. Existe uma vida de santificação. O que eu tenho percebido, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, é que de alguma forma, às vezes, a gente se contenta com a salvação. Não sei se eu posso dizer dessa maneira. Mas existe muito mais. Não é apenas o perdão dos nossos pecados, é um relacionamento com quem perdoou os nossos pecados. A salvação, ela veio como um meio para nos reconectar com Deus. Então, às vezes, nós ficamos satisfeitos com essa reconexão, assim. Sabe aquela... Muitos de vocês, a gurizada mais nova não sabe o que é. Vocês lembram aquela internet de escada? Lembra que ela fazia um barulhinho assim? Daí tu ficava torcendo que ela conectasse para assim ter um sinalzinho para daí acessar alguma coisa, mandar um e-mail, ver alguma coisa no YouTube. Não tinha jeito de rodar o YouTube com aquele negócio. Aí a gente ficava de madrugada para pegar um sinalzinho, porque como era via telefone, a gente tinha que pagar. E de madrugada, depois de certo horário, não pagava mais. Então, mas era uma conexão muito fraca. A pergunta é, como está a minha conexão com Deus? É como uma internet de escada ou uma internet de fibra ótica que tem lá velocidade infinita? Como está a minha conexão? Eu sou grato, Jesus, obrigado porque tu me salvou. Agora eu vou viver minha vida. Ou eu me rendo àquele que me salvou. A igreja de Laodiceia estava sendo chamada ao arrependimento, irmãos. Nós estamos vivendo em dias que estamos sendo chamados ao arrependimento. A igreja está sendo chamada ao arrependimento. Amém? O que importa na minha vida? O que faz sentido na minha vida? O que mais toma? Quando eu abro os olhos de manhã, a primeira coisa que eu penso? Ele continua dizendo, compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para enxergar. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês percebem? Nós conseguimos ver, irmãos, nós estamos vendo o que Deus está fazendo ao nosso redor, o chamado que Ele está fazendo para si mesmo. Ei, venham estar comigo. Vão vir dias difíceis aí, mas não tenham medo. Eu estou com vocês. Eu sou o ajudador. Eu sou o redentor. Eu cuido de vocês. Eu sou o grande rei. Mas venham estar comigo. Vocês precisam estar comigo. Não percam tempo. Nós estamos percebendo esse chamado do Espírito Santo para nós hoje? Ou nós continuamos como a igreja de Laodiceia, né? Sonolenta, morna. Quando dá eu faço, quando dá eu vou, quando dá eu vejo, quando dá eu, né? Deus, legal. Um dia eu vou me render mais a Ti. Gente, talvez no orgulho do nosso coração, porque nós somos muito orgulhosos. Todo dia eu estou descobrindo um orgulho diferente na minha vida. E eu me dou conta, e eu tenho orado, o Espírito Santo me mostra onde eu sou orgulhoso. E às vezes, por causa do orgulho do nosso coração, a gente não vê que está cego, a gente não vê que está precisando de santificação, a gente não percebe que está precisando das riquezas de Deus, porque a gente é orgulhoso. Porque a gente se contenta com migalha. Porque a gente se contenta com perto daquilo que Deus quer nos oferecer com migalhas. Então talvez a gente precisa fazer o que Davi fez no Salmo 139. No versículo 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim uma conduta, algo que te ofenda. E dirige-me pelo caminho eterno. Olha o coração desse homem. Vê se há na minha vida algo que te ofenda. E me guia pelo teu caminho eterno. Mais uma vez, irmãos, Deus, Ele disse lá para Isaías, eu estou fazendo algo novo.
Quando a gente termina aquele texto ali de Isaías 43, Deus diz para Israel, olha, eu fiz tudo isso e ainda assim vocês não se dobraram. Ainda assim vocês não se renderam. Ainda assim vocês não reconheceram que eu sou Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem séria agora para vocês, tá? Deus, ele usou desses meios para atrair Israel para ele, porque ele ama Israel. Ele ama Israel. Será que Deus não poderia usar meios semelhantes conosco porque ele nos ama? Eu não estou dizendo de vir um povo aqui nos invadir, nos levar lá para sei lá onde. Mas as crises da nossa vida, será que Deus não usa isso para nos mostrar, olha, eu te amo, mas tu precisa aqui, ó, olha para mim, vem aqui, vem para mim. E dias virão, irmãos, que nós vamos ser mais apertados do que nós somos hoje. É certo isso, a Bíblia diz isso. Então a questão é, eu vou me preparar no Senhor para passar por esses dias com Ele, nele, ou eu vou fazer de conta que tudo está bem, eu vou fazer de conta que quando dá, se eu estiver bem, eu vou no culto domingo de manhã. Quando dá, se não tiver outra coisa para fazer, se não estiver chovendo muito forte, o sol não está muito quente, eu vou fazer determinadas coisas, ou vou, né? Quando dá, e eu não tiver com muito trabalho ou tão envolvido com o Netflix, eu até vou dar uma olhada na palavra de Deus, vou ver o que ele tem para me dizer hoje. Gente, não é mais tempo para isso. Nós precisamos colocar uma ordem de prioridades na nossa vida, uma ordem correta. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de viver e ir para um monastério e ficar lá agora esperando que Jesus volte. Não, é viver diariamente na presença do Senhor, com a consciência de que o Senhor está voltando, que Ele está nos oferecendo as suas riquezas, a sua santificação, o seu colírio para abrir os nossos olhos para que a gente enxergue. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje e trazer como uma palavra, como foi essa palavra para Israel. Foi uma palavra forte, mas de ânimo. Então eu gostaria que surtisse esse mesmo efeito. Eu não sou Isaías. E Deus, Ele fala aos nossos corações individualmente do jeito que a gente entende. Então se tu entendeu alguma coisinha a respeito disso, eu fico muito feliz e espero que haja um despertamento entre nós. De verdade, tá, irmãos? Nós precisamos despertar. Não só nós aqui. A Igreja de Três Coroas, a Igreja do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Isso que está acontecendo conosco, esse algo novo, ele não está acontecendo só aqui. Está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Pessoas estão despertando e vendo a urgência dos dias que nós estamos vivendo. Então, é hora de nós também vermos a urgência dos dias que nós estamos vivendo e ir para debaixo das asas do nosso Deus e desenvolver cada vez mais um relacionamento profundo com Ele. Amém? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.